Senhores telespectadores, boa noite. Abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa. Toda semana trazemos aqui para a nossa sala de conversa uma ou mais personalidades para falar sobre os mais diversos assuntos que entendemos de interesse de nosso telespectador. O convidado de hoje é nosso conhecido há mais de 50 anos. Atleta, preparador físico, treinador e dirigente do Nacional de Patos. Sebastião Firmino, o Bastinho, foi inspetor de alunos no Colégio Estadual, foi professor de educação física, não só no estadual, mas em diversos outros estabelecimentos de ensino da cidade. Professor Bastinho, qual foi o primeiro time em que você jogou em Patos? Nossa, boa noite. A primeira equipe que era destaque na cidade de Patos era o Fluminense, que era o time dos sapateiros, né? Mas antes, participei como menino de um famoso time. Se essa equipe de menino tivesse sido profissional, eram todos um time espetacular, que era o Ipiranga. Você não sabia disso, é anterior ao Fluminense? Era 13 anos, o Fluminense já foi com 16, 15, 16, né? Eu sei. Qual foi, profissionalmente, qual foi seu primeiro time? Profissionalmente foi o Nacional. O esporte a gente jogava, era selecionado na semana, uma espécie de seleção para jogar no domingo, que era a equipe do esporte, né? Na minha participação no esporte. 3 anos assim. Aí depois você só participava desse selecionado do esporte eventualmente. Quando era selecionado, ele montava o time, justamente, dependendo da equipe que vinha. Eu sei. Que quando eu fiquei com raiva mesmo do esporte, veio o esporte do Recife e eu não fui selecionado, nem me deixaram entrar em campo. Aí você não gostou da atitude, não, aí resolveu desistir do esporte. Não, eu fiquei no time, até que na minha cabeça era o seguinte: no dia que formarem uma equipe que faça frente ao esporte, eu nunca mais jogo nessa equipe. Cumpri a promessa, que foi justamente na formação nacional. Eu ia para conhecer Expedito dos Correios, estava na iminência, juntamente com o Denox, a rede ferroviária, e os Correios de juntarem para formar uma equipe, justamente o Nacional. Como eu fui para o Exército no dia 23 de dezembro, que foi a fundação do Nacional, ele me falou: Bastinho, nós vamos fundar o Nacional agora. Ele disse: bota meu nome como fundador, que eu vou servir o Exército. Quando voltar, eu jogo no Nacional. E nunca mais volto para o esporte. Cumpri a promessa. Quanto tempo passou no Exército? Passei só o tempo corrido mesmo, de 9 meses, 15 dias. Queriam que eu engajasse, pelo amor de Deus, não me dou bem fora de casa, não. Não era a sua praia, não? Não. Aí depois disso você voltou e engajou logo no Nacional? Quando eu voltei, o Nacional estava disputando o campeonato da cidade. Eu fui o último jogo, que seria contra o Banco do Brasil. Mas o Nacional estava numa vantagem tão grande que o Banco do Brasil não compareceu. Tinha que tirar o centro, aquele protocolo. Eu tirei o centro, peguei a bola, levei e fui o gol. Foi 1-0, que eu fui o gol, né? Eu sei. Aquele centro tirar, para dizer que o time compareceu e o outro não, né? E daí a gente foi campeão, foi quando o enfaixamento, essa coisa toda, o Nacional tomou esse impulso e chegou a ser profissional. Agora me diga uma coisa, você apareceu lá pelo Colégio Estadual, era jogador de futebol, e de uma hora para outra apareceu como inspetor ou bedel, que chamava naquele tempo. Inspetor de aluno, bedel, você vai ser... Bastinho, a gente arruma um emprego para você ir jogar no time, futebol de salão, para você ser bedel. Eu digo: mas o que é bedel? Aí Ribamar disse: não se incomoda não, a gente ensina. Aí, a partir daí... Mas nessa época do futebol de salão, você já jogava futebol de campo no Nacional, não? Já jogava. Jogava no Nacional, eu já tinha vindo do Exército, jogava no Nacional, porque a gente foi jogar no time do Roberto Simons para desbancar justamente a equipe do estadual, que era Imamarruza, do Altair, e Josa, os meninos que faziam... Foi todo colega meu. Todo colega. Todos os colegas faziam do estadual. A equipe do estadual e batia todo mundo na cidade. Era, me lembro. E o Rubem Palmeira me chamou para estudar de graça no Roberto Simons. Eu gosto do futebol por isso, que eu não tinha nada, mas fiz um bocado de coisa que alguém que tinha dinheiro fez, né, Gonzaga? Através do futebol. Através do futebol. Bastinho, você joga na equipe do Roberto Simons, futebol de salão, nós vamos formar uma equipe para bater o estadual, era o time a ser batido.
e você vai estudar, volta a estudar. Aí eu brincando, disse, vou, mas eu, na minha cabeça não ia não. Cheguei um dia no cinema, que a gente ia todo dia ir lá no Cine Eldorado. Cheguei no cinema, está aqui o caderno e eu lá, pode entrar na classe. Eu entrei e não saí mais, terminei. Aí terminou, isso era o quê? Que ano você fazia Isso, no 63, por aí. Eu digo, mas que série você foi cursar lá? Justamente essa admissão. O exame de admissão, que era a preparação porque o seriado eu tinha feito a segunda série antiga, que era livro, não era série. Eu sei. Você fazia o livro da segunda, o livro da terceira, nem era ano como depois, né? Aí depois dessa época, a gente começou a ganhar do estadual. E eu era como aquele zagueirão brabo, né? Que para passar por mim tinha que derrubar e era forte. E quando a gente começou a ganhar, o estadual comprou meu passe, né? Comprou seu passe com o emprego de Bedel. emprego de Bedel. Bem, é interessante essa história, porque ao mesmo tempo que a gente está vendo aqui a história do futebol, como se fazia futebol naquela época. Mas Monsenhor Vieira deu outra força, ao que parece, aos jogadores de futebol. Ele criou uma turma noturna. Você foi dessa turma do primeiro ano ginasial? Eu sou fundador, mas Zé Canário, Silveira Dança, Anaíldo, Fátima Marinho, Fatinha, né? Que foi professora lá. Foi sua colega também, professora de ciências. De ciências. É. Zé Aires foi desse seu tempo também? Zé Aires foi... Era Anaíldo, né? Zé depois eu peguei no primeiro ano. No primeiro ano? Primeiro ano. Primeiro ano peguei Zé Aires também, né? Que tinha o sargento, Cal. O nome não me pergunta, o colega que... Até um dia eu encontrei com ele faz tempo. Mas o que eu me lembro bem é Silveira, Zé Canário, que Zé Canário era o mais velho da gente, né? Zé Canário foi quem fez a relação para fundar a primeira turma da noite. E os meninos formaram, Ribamar, Rússia, formaram uma turma à noite, pagando, né? Eles ganhavam dinheiro dessa turma. Eu sei. E eu levei meus dois irmãos, mas não paguei nada. Mas isso foi para exame de admissão? Para exame de admissão. É porque eu me lembro dessa turma de exame de admissão noturna. Silvão e Neto, eu levei. Inclusive, Neto era tão encabulado que eu fiquei na porta e Ribamar dando sinal, mas Rússia dando sinal, para empurrar Neto. Aí eu empurrei Neto e fechei a porta, ele ficou dentro da ficou na classe e também terminou a história, né? Quer dizer que Neto chegou lá no Diocesano primeiro do que você? Ele chegou, para estudar, né? Para estudar. Para estudar. Já fui eu que botei, Silvão e Neto. Neto chegou a terminar a história, Silvão chegou a fazer economia, não terminou não. No quarto ano ele desistiu. Eu sei. Mas Neto terminou virou professor depois, diretor de colégio, essa coisa toda. A mulher fez tudo com fizeram essa turma, foi dessa turma de exame de admissão. Exame de admissão. Noturno lá no Colégio Estadual. No Colégio Estadual. Você já chegou no primeiro ano ginasial. Foi aluno meu? Foi. Você foi meu professor. Apesar da idade, foi meu professor. Professor mas mais a novo turma era naquela... quase toda mais velha do que eu. Zé Canário era mais velho do que eu. Zé Canário dizia de 38, mas Zé Canário era muito menos. Acho que ele é de 36. Aí já foi aluno. O menino chamava, vocês são professor com menino. Gonzaga era menino, professor da gente. Nessa época eu tinha aí 18, 19 anos no máximo, né? E vocês bem mais antigos. Você é uns 3 anos mais velho do que eu, acho. Justo, né? Que eu tenho 73. Gonzaga, tinha os professores velhos, né? Que já, para você, era para Luciano, professor Messias. O próprio Ribamar era mais velho do que eu. Ribamar é mais velho que eu 3 anos. Mais velho que você 3 anos, pronto. Então era mais velho do que eu 5, no caso. Ô Bastinho, vamos voltar agora para a história do Nacional de Patos. O Nacional, formado, como diz você muito bem, por funcionários do DENOX, do DNR, da rede ferroviária, dos Correios, mas parece que se criou à sombra do Colégio Diocesano, né? Treinavam lá no campo do Diocesano. Era tudo feito lá, né? Nós começamos tudo lá. Inclusive, o esporte já tinha chegado no Diocesano, que antes... no campo de futebol que tinha? No campo de certa estrutura, né? Tem os campos de pelada na cidade. Já tinha uma cerca e tal, já tinha muro. Já tinha um muro, já tinha um portão. Que tinha vindo do Belo Horizonte, que não tinha nada. Não tinha nada. Era só uma cercazinha de coivara que ele chamava na época. Né? Cerca de vara, né? Chama
Ainda hoje, né? Eu encontrei um cabo que chamava Coivara. Cerca de Coivara. Quer dizer que você participou já no Diocesano, no começo do Nacional, jogando já no Diocesano. Começo do Nacional. Eu fui para o Exército na Fundação Nacional, dia 23 de dezembro de 61. Na volta, em 62, de novembro, eu fiz o último jogo do Nacional, que tornou-se campeão da cidade já. Né? Sei, aquela eu fui campeão, fiz o gol sem ninguém, foi uma garapa, né? Aí, depois disso, sim, Padre Vieira se tornou uma espécie de baluarte do Padre Vieira foi um diretor sem título do Nacional. A gente concentrava lá, almoçava, né? A concentração, dormia. Foi um diretor do Nacional sem título. Quer dizer, uma espécie de padrinho mesmo, né? O famoso padrinho, né? Era um padrinho mesmo. E toda a vida, eu me lembro de um jogo de futebol no antigo DED, em João Pessoa. De mulher só tinha Maria José de Vigília e de saia só tinha Padre Vieira. Isso, ele não perdia um jogo do Nacional, ia para o jogo aqui. Inclusive tem um fato, um jogo que vocês deram aqui com o 13, e o Nacional ganhou de 3-0 do 13. Quando terminou o jogo, um dos jogadores do 13 disse: o azar foi aquele urubu, apontando para Padre Vieira. Padre Vieira de batina preta lá no campo, disse: o azar da gente foi aquele urubu. Nunca esqueci desse detalhe. Ele era um torcedor mesmo. Torcedor e padrinho, como disse você, do Nacional. Ele levou a gente para Caicó, uma festa espetacular, mostrando a gente, o time do colégio, né? Que eu sei. Depois fiquei jogando futebol também pelo colégio, né? Eu sei. Levou para a gente uma festa grande, o povo recebeu ele muito bem em Caicó. Foi a equipe do estadual, não é uma equipe eu Teixeirinha disso, um time espetacular para Caicó na época. Eu sei. Para vocês era uma aventura, né? Uma viagem para Caicó, Ribamar, com tudo. Ribamar era querido lá dentro do Diocesano e era um craque. Representado pelo padre, né? Justamente, tinha essa vantagem, né? Mas o seu jogo de estreia no Nacional foi esse contra o Sport, nesse campeonato da cidade? Não, o jogo nacional foi contra o Banco do Brasil, que disputou contra o Banco do Brasil. O campeonato eu sei, da cidade. Eu cheguei do Exército. Eu só peguei esse jogo, né? Porque, naquele tempo, Gonçalo, o povo hoje fala em crise, né? Eu não podia vir porque o dinheiro que eu ganhava no Exército não dava para pagar a passagem. Não dava para pagar nem a passagem. Bem, Baixinho, nós temos agora uma questão. Vamos entrar mais ou menos quem fazia o Nacional daquela época, né? E o Nacional tinha uma prata de casa, né? Eram vocês que eram jogadores aqui, mas sempre importavam uns jogadores de fora. Se lembra desse detalhe? Me lembro, quando o Nacional foi... Aí já foi uma época em que o Nacional foi campeão, veio enfaixamento, foi enfaixado pelo Raposinha, na época tinha time, né? Pra gente o confronto era Raposinha. Aí depois veio o Trezinha, nós ganhamos, depois que nós ganhamos Trezinho e Raposinha, agora vamos, brincava, né? Eu já razoava, já sabia dizer alguma coisa. Nós já ganhamos dozinho, agora vamos chamar o Zão, que era 13. Bem, mas vamos deixar para entrar nesse detalhe daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos para a nossa sala de conversa com o professor Sebastião Firmino da Costa, o popular Bastinho. Bastinho, a gente conversava ainda há pouco sobre a questão da prata de casa. Você disse que a prata de casa, naquele tempo atuando, aqui pelo Nacional de Patos, ganhou de Uzinhos, né? O Raposinha e outros times, o Trezinho, essa coisa toda. E depois passou a enfrentar os grandes, ainda com a prata de casa, ou já tinha começado a se misturar com a mais experiência dos jogadores de fora? Aí começava a mistura. Nós tivemos, nessa época, Sabará, a vinda de Lulu, terminou ficando aqui, depois se projetou aqui. Já veio de Campinas, projetou-se aqui, foi até Recife, voltou para Campinas, depois jogou aqui de novo no Sport, a vinda de Lulu. Teixeirinha, que já veio de Teixeira para estudar. O Teixeirinha também é da época, do estadual. Do estadual. Veio para estudar, ficou praticamente de casa, né? Estudando aqui, voltava no final de semana, quando não tinha jogo.
Com essa mistura foi havendo uma projeção maior. A partir daí começou a mistura grande de alguns jogadores de fora com a Prata de Casa. Qual era o time básico, mais ou menos, nessa época? Prata de Casa mais os jogadores de fora. A formação aí, mais ou menos... Formação nós tínhamos Zé Canário, Tuca, Dissou, eu, Perequeté, Mazinho, Joquinha, Edi Jaime, os que eu peguei, né? Ribamar já é dessa época? Ribamar veio depois. Ribamar veio quando eu passei para o colégio. Ribamar era goleiro e pivôzão do futebol de salão. O Nacional houve uma queda, nessa queda do Nacional... Mas queda em que sentido? Queda no sentido técnico. De técnico, e sim. financeiro, né? Sim, financeiro também. Aí nós trouxemos Ribamar e fizemos uma espécie de 3 zagueiros, que ninguém sabia o que era, a gente fazia, não precisava dizer a ninguém, né? Porque se dissesse, o povo ignorar, que o time até hoje diz que o Brasil não sabe jogar com 3 zagueiros, né? Aí os caras, mas Baixinho, você era lateral esquerdo? Sou lateral esquerdo. Mas eu fazia a cobertura do lado esquerdo. E o lateral direito, geralmente, era quem ia e a gente deixava o Ribamar sobrando. Eu e o Perequeté aguentava o tranco e Ribamar pegava a sobra. Mas nessa sobra de Ribamar terminou até 13, salvo engano, 13 atrás de levar Ribamar. Só que Ribamar não ia de jeito nenhum, né? Ribamar tinha os compromissos aqui, era bancário, e era professor. Já era bancário nessa época. Não, já tinha a intenção, né? Já tinha a intenção. Depois foi que ele passou. Ribamar passou no concurso de 64, salvo engano, do Banco do Brasil. Deve ter tomado posse aí por 65, mais ou menos. Aí, era mais ou menos. Agora me diga uma coisa, dessa época, quem eram os grandes craques Prata de Casa? Prata de Casa nós tínhamos os zagueiros, né? Tinha Veizito, Perequeté, que era mais velho que eu. Vinha de trás alguns jogadores, mas na época da gente mesmo que eu peguei, foi Zito, Perequeté e eu já vindo como mais novo ali por trás, né? Eu sei. Por trás. Porque antes tinha a turma que veio do Fluminense, que jogou no Esporte, Zezinho, Zé Diana, Marreca, né? Essa turma veio do Fluminense, jogou no Fluminense, depois foi para o Esporte. Com essa semana de treinar junto, e tornou o Esporte, né? O Fluminense ficou um misto de esporte também depois. Eu estou muito amigo com o Zé Palmeira, não tinha material nem bola e treinava com o Esporte porque não precisava comprar bola no Fluminense. Aí o Fluminense era a mesma coisa do Esporte. Era a base do esporte, no dia no domingo era esporte, né? Eu sei. Aquele jogador todo era selecionado. E aí jogou Mazinho, eu, Pedro Leitão. Vem desde finado Mozinho, que era irmão do Pedro Leitão, que fundou o Fluminense. E nessa época, finado Mozinho morreu e Totô tomou conta, né? Foi quando eu participei mesmo, Totô já era... Quem tomava era conta? O dono, né? Era o dono do Fluminense. O Fluminense Totô. Que era, no começo era o Fluminense de Mozinho. Quer dizer, você, como naturalmente, passou do Fluminense para o Esporte. Depois é que foi... normalmente foi isso, né? Eu passei... quando eu fui para o Exército, foi justamente o desligamento do Esporte. Eu sei. Porque não havia vínculo. Não tinha vínculo, não. Era fazia tudo amador, seleção, era amador e no domingo jogar de acordo com ele, né? Que Marmora e o senhor Antônio Araújo eram os treinadores. Eu viajava e chegava no final de semana com um time pronto. E eles eram o treinador, e a gente jogava, né? E Zé apesar de ter passado a semana fora, sem treinar, sem nada, mas era o dono do time. Centroavante, ele jogava assim no Náutico, quanto mais no time do Esporte. No Náutico, quando chamava um time bom, chamava Zé. Quando via um time grande do Sul para jogar, Zé era convidado, ia só treinar e jogar no domingo. Era muito bom. Treinava no fim de semana e jogava no domingo. Desde na semana, né? E era na semana do jogo. Foi um dos grandes craques nossos aqui. Santos foi na época jogava em qualquer time do Brasil. E Zé era um centroavante que também, se fosse preparado para a coisa, né, jogava também. Zé era dirigente e era jogador. Zé tornou-se dono do time. Não era nem dirigente, era dono do time. Foi no tempo da emergência, arrumou dinheiro e ficou dono do time. Ficou padroeiro do time também. Agora me diga uma coisa, nós falamos em dirigentes,
Quais foram os grandes dirigentes do Nacional do seu tempo? Nós começamos com o seu o Zinão Medeiros, que era do Correio, dos Correios, chefe dos Correios, primeiro presidente. Aí nós tivemos grandes presidentes, como o doutor Mauri. O doutor Mauri ainda hoje está aí, né? Está aí. Está aí, doutor Mauri, Lacerda, que veio de Sertânia. Ele era gerente da Cleiton, espécie assim de Sertânia. Da Cleiton, era? Sim, Cleiton, veio para cá e tornou-se presidente nacional. Aí tivemos doutor Bacamarte, doutor Alcides, doutor Cajuai, doutor Francisco, irmão de Louro Cambão, que a gente chamava Tiquinho. Sim, né? sei, Esses a turma Tiquinha. da época, né? E daí veio os presidentes. E nessa época era de doutor Romero, que era o eterno advogado da época, né? Formava aquele grupo de médicos com advogado. O advogado tinha pouco, era mais médico. Aí depois foi cair no time aquela base, né? Eu sei. Eu comecei a ser jogador, preparador físico e às vezes treinador. Quando saía todo mundo que não podia pagar ninguém, saía, eu ficava. E também levantava o time. Aí começaram a aparecer os presidentes de menos projeção. Né? Não, porque aqueles presidentes primeiro eram financiadores, era quem sustentava o time. Né? Esse pessoal quase todo era quem sustentava o time. Mas, inclusive, passou a ser chamado o time de rico, que o rico era o esporte. Justamente. O sapateiro fica torcedor mais do esporte porque achando que o esporte era o time pobre. Eu sei. E que a gente era o time rico, de médico, né? Eu sei, porque era cheio de médicos. Justamente, porque tinha o doutor Romero, que era muito famoso advogado. Né? A filha do doutor Napoleão, que era um dos primeiros advogados de Patos. E o doutor Romero, vem a projeção do doutor Napoleão e o cartaz de doutor Napoleão. E era apaixonado pelo Nacional. Justamente, fazia tudo pelo time. Saía daqui para João Pessoa para defender o time e sabia como era, né? Tudo deles, né? Era tudo por conta dele. Aí depois entrou naquela fase... Sim, tivemos também Antônio Pergentino também, muito Antônio Pergentino. Antônio Pergentino, eu não sei se aposentou, se era funcionário da Saelpa. Era. Da Saelpa. Não sei se passou para a Energisa ou se aposentou na Saelpa. Era filho de fazendeiro também, era na época que ainda financiava, ainda se financiava o futebol, né? Mas depois o Nacional, depois dessa fase, o Nacional passou por uma pindaíba danada, né? Em 70, o Nacional ficou fora por conta justamente financeiro, né? Fora do campeonato estadual. Foi, abandonou o campeonato e por conta desse abandono do campeonato, 69 para 70, nós tivemos que fundar uma liga para poder participar do campeonato. Foi quando a fundação da liga, que nós também somos fundadores da liga, né? Da liga local. Da liga, porque... E fizeram um campeonato local. Fizemos um campeonato local. Para o Nacional não parar. O Nacional não parar. O esporte continuou, o Nacional... O esporte continuou com desse mesmo jeito, né? Sei. Também com o patrocinador que era Zé, né? Eu sei, o Zé era o dono praticamente. Era o mais provido financeiramente. Trazia jogador, quem pagava. Trazia jogador, pagava, hospedava, tudo, esse pessoal, essa coisa toda. Quem fazia tudo no esporte. O Nacional foi caindo um pouquinho, que a turma que sustentava foi deixando um pouquinho, né? Foi nessa época que o Nacional virou quase sucursal, aliás, a sua casa virou quase a sede do Nacional. Justamente, aí entraram os presidentes que não eram médicos, né? Eu sei que não era endinheirado. Dedé Jaruso foi a época que ficou eu, Vigílio e Dedé Jaruso, a gente com o nome comandando o Nacional, que antes era Guarani. Quando no Guarani ficou eu, Pato, Agamenon e Marcos Aurélio, né? Marcos Aurélio. Nós ficamos com o time com o nome Guarani. E nós sustentamos o Guarani fazendo bingo o povo dava um frango. Isso já existia o Nacional nessa época? Não, já. Já existia o Nacional. Para não dizer que eu tomei conta do Nacional, eu fundei o Guarani, né? Ah, sim. Digo, não, vamos botar o nome aqui, o Guarani, que inclusive foi fundador da Liga, o Guarani. Ah, eu não sabia, não conhecia essa parte tem da história. Tem no livro do nosso amigo Damião, o Guarani de Capão, mas de fato era o Guarani meu, né? Eu sei. Que o de Capão foi depois, já o segundo Guarani, né? O de Capão, do Belo Horizonte. Aí nós fundamos. Dedé Jaruso representou o Nacional,
como presidente. Eu sei. E eu representei o Guarani, né? Na fundação da Liga. Fundação da Liga. Da Liga. Aí dessa Liga, a intenção do Guarani era quando tivesse um time que a gente pudesse botar o nome do Nacional, uma boa representação. Eu sei, uma boa representação. A gente juntava eu e o Marcos Aurélio, isso, botamos num campeonato da cidade. Eu sei. Era para manter a base do justamente, time. quando nós fomos inscrever, a inscrição foi o Guarani. Eu sei. Aí, quando foi para botar no papel para começar o jogo, Sargento Bezerra era do Esporte de Morrer do Exército aqui. Aí quando chegou, combinei com o Agamenon Marcos Aurélio, está na hora e todo mundo está. Aí, como é o nome do time? Nacional. Esse Nacional o quê? Aqui está o Guarani. Meu amigo, o dono do time sou eu, eu boto o nome que eu quero, é Nacional. Ele insistiu sem botar. Ele bota o Nacional, você é o que aqui? Eu já tinha vindo do Exército, ele botava a maior banca, Eita, que era sargento do Exército, o povo aqui era respeito de modo a mano. Eu tinha vindo do Exército, lá eu com futebol, é para o futebol, viu? Com futebol lá, eu também arrumei um bocado de coisa por causa do futebol. Fiquei formador do time do tenente. Lá no Exército. Era a companhia, a minha contra a outra. Eu era o treinador do time e jogador, né? Eu sei. Era quem fazia gol. Batia escanteio e corria para cabecear. Já tinha o aval do tenente, ele que, não, o senhor é o que aqui? Eu não sei o que o senhor é. Era na maior banca da cidade, como sargento do Exército. Aí, a partir daí, o Nacional voltou. Voltou para as atividades. Mas ainda continuou, você dando a maior força, você e a Assis faziam quase tudo. Fazia bola, fazia camiseta. Não, a gente passou a fazer bola, camisa, número de camisa, calção. Lavava os ternos. Lavava. Na frente da sua casa, disse que era o estendedor de... Chega o jogador para jogar no time, então, o time não tem dinheiro não, mas a gente fica dormindo na casa do Nacional. Na casa do Nacional. E comendo na casa do Baixinho. Aí você não tem nem comer não. Se você aguentar comer, eu brincava, né? A comida que assim faz não é muito boa não. Aí ficava rindo, né? Aí tivemos Alberto, Aurélio, Silva ficou... Que vieram de fora nessa época. Silva de Ouro. Silva de Ouro. Ficou quase como um filho da gente. De Aurélio, me lembro desse pessoal todo. Quase como um filho da gente. A gente trouxe nela do Ceará, né? O Vigílio, né, jogou contra a gente, um pontinho esquerdo ligeirinho. Aí no Iguatu, a gente foi inaugurar o campo do Iguatu. Aí o Vigílio foi, o menino mais Vigílio, combinaram e trouxeram ele. Aí houve várias fases, né? O time se acabava. Mas depois dessa fase houve outra fase gloriosa. Outra pior. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre essa outra fase. Daqui a pouco no nosso Sala de Conversa. A nossa Sala de Conversa abriu suas portas hoje para um papo descontraído com Sebastião Firmino da Costa, o Bastinho. Foi jogador de futebol, foi preparador físico, foi treinador, dirigente, comentarista esportivo, um homem dedicado a vida toda ao futebol. Mas, Bastinho, quem foram os grandes treinadores que você teve ao longo da sua vida de futebol? Nós tivemos no começo, antes de Vigílio, para mim o maior foi Vigílio. Antes de Vigílio tivemos Cícero Miguel, foi o primeiro treinador. Cícero era uma espécie de treinador, jogador e treinador. Cícero é fundador, né, do Correio. Veio do esporte também, né? Veio do esporte. Ele veio para cá, aí jogador do esporte. Quando houve essa intenção de criar o Nacional, ele era dos Correios, foi o primeiro treinador dos Correios, né? Aí nós tivemos treinador mesmo, para mim, foi mesmo Vigílio, porque foi um verdadeiro treinador. Naquela época você tinha o Nelson, um ex-jogador também, mas ele veio para aqui já como treinador, não jogou uns 2 jogos nacional, do mesmo jeito de Cícero, uma espécie de jogador-treinador, que eu fui também desse estilo, né?
Depois nós tivemos alguns treinadores que eu não participei muito, e já foi essa época de 90, Sei. que nós tivemos mais projeção com eles, preparador físico, que já vinha de João Pessoa, que participou do Botafogo, Natal, que foi seleção brasileira em 70, né? Sei. Natal foi um ponta-direita de mão cheia. Aí tivemos Marco Nascimento já vindo aqui Marco com o Nascimento Ócio, já foi que numa fase foram, mais foi recente. Foi né? recente, que foi campeão já na gestão do Zé Ivan, né? Sei. Mas na época mesmo, nós tivemos alguns treinadores que, para mim mesmo, foi Vigílio melhor. Porque Vigílio a gente Sim, era isso aí que eu ia perguntar. Por quê? conversar, Gonzaga. Porque os outros diziam alguma coisa que não era real. Eu sei. Chegava eu e Perequeté lá no campo, a gente mudava. Vigílio também a gente começou a mudar. Vigílio começou a entender, até um dia ele zangou comigo, né? Sim. Dizendo que eu queria ser treinador. Mas eu conversava eu e Perequeté, porque ele dizia, olha, você vai pegar, vamos comparar aqui, Brochó, jogador Brochó na velocidade demais, ponta esquerda. Eu dizia, olha, você vai pegar Brochó, vem pelo lado direito, aí você vai pegar, não sai de cima dele. Só que Brochó saía na ponta esquerda, né? E aí? Aí eu mudava, a gente invertia lá. Né? Vocês mesmo dentro de campo Aí providenciavam ele as um inversões. dia chamou a gente, aí deu a liberdade, né? Eu sei. Porque foi o treinador que a gente conseguiu conversar. Que eu fui treinador, os cabas diziam que não, Baixinho é quem manda no time, não, quem manda é Menor. Menor não sabia de nada. Só que eu, quando fui treinador, eu chamava Gonzaga, não é melhor você jogar assim, não. Valdemir, não é melhor você ser um pontinho ligeirinho, não, desse tamanho, né? Valdemir ser um pontinho esquerda, né? Aí a gente conversava para ser treinador. Aí botava, Valdemir chegava, se fosse no caso, Valdemir chegava, Baixinho, eu acho melhor jogar assim. Era como ele jogava, era o que eu queria que alguém dissesse para mim. Vigílio foi esse treinador que tornou-se assim, e notou que eu não queria ser treinador, apenas eu queria o melhor para a equipe nacional. Mas você foi treinador depois de Vigílio? Ou Eu antes? ficava na reserva dos treinadores. Quando não tinha ninguém e o time não podia pagar, era eu, né? Aí era treinador, preparador físico. Cheguei até, a mulher lavava roupa, fazia, aí pronto, cheguei numa fase que a gente fez tudo. Até a bola, né? Até a Bastinho, bola. agora me diga uma coisa, por que os times de Patos caíram a ponto, inclusive, de deixar o campeonato? Várias razões. A principal financeira, né? Principal financeira. E depois a falta de base, que pelo contrário, hoje quando só falam em equipe de base, a nossa tinha acabado, né? Quando o Nacional fez o bingo, que arrumou alguma cifra, fez um dinheirinho, uma caixa, né? Fez a caixa no bingo, pronto, fez um time acabando com a base. Aí essa base desmoronou, fizeram o Nacional, houve alguma glória, né? O time grande, jogava em todo canto. Mas antes nós tivemos uma base boa, que muita gente não sabe, Gonzaga, que essa turma nova não sabe. Agora você fala nos times do Recife, tal e tal. Mas o Nacional já jogou aqui com... Nós demos no Náutico de 2-1, no tempo que o Náutico era um time grande, né? Nós vencemos o Náutico. Jogamos com Vitória da Bahia, jogamos com o América, que era, na época, o América Natal, um time grande, jogava com todo mundo do Rio, São Paulo, jogava com o América. Jogamos com o ABC de Natal, jogamos com um time, o time deu no Sport de 4-0, time de Sergipe. Nós vencemos. Um fato interessante, né, que Marco Nogueira sabe, né? Marco Nogueira sabe essa história. Nós vencemos o time do Sergipe 5-2. O pai de Marco foi um dos torcedores mais apaixonados do Nacional. Portanto, ele fez parte da primeira diretoria? diretoria. É porque ele era funcionário do Correio. Justamente. E Marco Nogueira disse que eu fiz um gol que até hoje eu não sei se eu fiz esse gol. Não sei, não me lembro que eu fiz esse gol. Ele disse que eu fiz um gol contra esse time de Sergipe, que era o melhor time de lá, que inclusive dos maiores jogadores que teve aqui na Paraíba, no futebol paraibano do meu tempo, foi Ruita, que era um centroavante grande,
Jogou no 13, né? Jogou no Campinense. No Campinense. Do Campinense ele foi para o time de Portugal, né? Que Portugal sempre levou o jogador aqui. Levou muito jogador daqui. E foi um dos primeiros da Paraíba, da minha época, que foi para Portugal. Que Mário Moura já tinha ido, mas Mário Moura é antes de mim, né? Quando eu joguei, mesmo foi Rui o primeiro. Depois teve Araponga, que foi e tal, mas aí é outro assunto. Sim, Araponga foi também, né? Foi, Araponga foi da minha época. Ele é mais velho que eu, 1 ano. Araponga. Araponga jogou no esporte também, né? Jogou também. No esporte, com o Mário Moura no esporte. Mas Araponga, como eu, novinho, né? Por exemplo, eu joguei com 16 anos, ele com 17. Eu sei. Daí Edmilson, foi um contador que chegou aqui em Pato, levou ele para Itaporanga, de lá levou para o Campinense e virou Araponga. E daí. Pronto, esse Rui, Gonzaga, foi o primeiro jogador sergipano, que justamente veio dessas equipes do Sergipe, formar uma equipe boa, que foi para Portugal. Ele fez gol aqui de cabeça em todo mundo, Gonzaga, só não fez nacional. E eu era quem pegava. Ele tem 1,85m, 86 e eu 1,73m. Mas um tempo de bola bom, quando faltava 1 metro para chegar a bola, né, Vladimir? Tirava o espaço e ele nunca fez um gol nacional. Foi para Portugal e não fez. Veio nos outros times. Nacional a gente tem essa glória, não. Agora me diga uma coisa, a gente falou ainda há pouco nas estrelas que vieram de fora. Mas quais foram os grandes jogadores de prata de casa que se destacaram na sua época? Nós tivemos, que inclusive jogaram fora, né? Nós tivemos, da minha época, Tony Araponga, Mário já vinha com fama, né? Que eu já tinha deixado de jogar e vinha para cá. Mas da minha época daqui que sou eu, Tony Araponga, Levi, Djalma jogou no Campinense, Dadinha jogou no Campinense, Dissou saiu daqui, trabalhava no Banco do Estado, levado para Dissou, só jogar futebol, sendo funcionário do Banco do Estado, para o Botafogo de João Pessoa, né? Inclusive, foi campeão 5 vezes, jogou com Pelé, tem retrato no livro de Romeu, né? Com Pelé. O time que eu gosto mais, Gonzaga, é um time que eu tenho assim, que eu gravei esse time, não tem um jogador de fora. É Zé Pereira, o goleiro titular, Theomar, eu, Neto, Pedrinho Leitão, Pistola, Grilo, Coco, já falei, Coco, Grilo, Messias, Clóvis, Deazinho e Teixeirinha também, João Batista, né? João Batista. Theomar. O Theomar era tão diferente que ontem eu ia olhando para o retrato e sem saber quem era o Theomar. Então esse time eu tenho lá em casa com o maior prazer. Era todo daqui, não tinha ninguém de fora. Ninguém mesmo. E foi a grande época do Nacional, né? Jogava em qualquer época do Nacional. Eu digo, Gonzaga, que esse time da gente, jogava em qualquer canto desse Nordeste de hoje. Qualquer canto. Tinha qualidade. O time era. Se eu era preparar fisicamente igual a ele, né? Que a gente não tinha condição, todo mundo trabalhava, né? Agora, Menon veio numa fase posterior a você. Veio Menon e Clóvis. Menon veio depois dessa época. Veio depois dessa época. Menon, essa época Clóvis. Clóvis era do time, né? Sim. Clóvis, Grilo, Deazinho, já formava nesse time ideal. Era do time. E depois disso, quem foi que se sobressaiu em esporte nacional nos últimos 20 anos, vamos dizer assim? Pronto, aí depois veio, foi quando nós tivemos, aí veio a fase de Levi, né? A fase maior, que o jogador que a gente teve uma projeção maior, depois desse jogador todos, que eu considero a maior, que ainda hoje está lá no Recife, é Levi, né? Levi foi para o Recife, chegou a jogar no time de São Paulo e jogou no Náutico, ainda hoje Levi é base, faz a equipe de base do Náutico, né? Levi trabalha lá. Então o Levi, para mim, foi uma das maiores projeções daqui da equipe. Mas nós tivemos, assim, vários jogadores que já vieram de Campinas. Nós temos um exemplo muito bom de Campinas, foi Salles e Salles chegou a jogar no Paysandu, de Paraíba, chegou a jogar no time de São Paulo. E eles vieram para cá acabado do Campinense. Sim. E eu tinha uma fama que matava os jogadores de fazer exercício, né? Quando eles chegaram aqui, com a preparação física minha que matava eles, ele tornou-se um jogador. Até jogou no time de São Paulo, de Paraíba, e Salles jogou no maior time do Paraná,
da época, do Pará, né? Que era o Paysandu. Qual foi o maior jogador que você conheceu em Patos, nesses 50, 60 anos? Esse aí todo mundo só tem um nome, não tem Araújo. Era um grande craque, realmente. Né? Araújo, Gonzaga, o Vasco da Gama em 50, a seleção brasileira de 50 foi uma das maiores do mundo. Perdeu por foi um problema aqui de responsabilidade. Um azar, né? De responsabilidade. O time, no dia de jogar, estava farrando até 4 horas da manhã. Justamente. Jogado de sapato alto. Justamente, Seu Antônio Araújo não foi para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama deu 11 jogadores para a seleção brasileira de 50. Aí, seu Antônio não foi, porque, segundo o Zé, já foi quem me contou isso, o Zé Palmeira, que ele já namorava com a esposa de hoje, né, que terminou casando, e, por causa da mulher, era uma mulher muito bonita, seu Zé. A mulher de seu Antônio sempre foi muito bonita. Ela hoje é uma senhora de idade, você nota que ela foi muito bonita. Aí, terminou casando com ela e não foi para o Vasco. Dizem que por isso. Mas jogou no time da Bahia, que foi, inclusive, campeão brasileiro. Bahia, e na época, não sei se ele estava mais, né? Porque aí a gente não tinha a informação que tem hoje. Né? O tempo que nos resta é muito curto, mas eu vou lhe perguntar, como foi que você virou professor de educação física? Bem, eu era preparador físico nacional e o professor Galiza vinha de um curso de Recife, veio desse curso de Recife, para ser professor de educação física no colégio. E o preparador físico do Nacional, ele fez um curso espetacular, só que de futebol ele disse que não teve nada. E me convidou para ser preparador físico do time, eu era preparador físico do time, e ele não fazia questão, se fosse preparador físico, conversou comigo, né? Que é justamente esse cochicho que a gente falou, eu vou contar agora. Ele chegou e disse, Bastinho, você é preparador físico do time. Rapaz, eu tinha a maior vontade de ser preparador físico do time, porque no curso de futebol, a minha matéria é ser futebol, futuramente. E no curso não tem futebol, não vi quase futebol. Eu disse, se você quiser ganhar o tanto que eu ganho, eu deixo você como preparador físico. Ele disse, quanto? Eu digo, nada. Esse eu fico. Aí, a partir daí, ele foi fazer o curso e me deixou como professor de educação física. Professor de educação física. Eu tive que fazer os cursos, que nessa tempo tinha preparação, não tinha a faculdade, né? Tinha preparação em João Pessoa. Por causa do futebol, sem ter um tostão, chegavam os amigos, me levavam para casa, passava 15 dias, eu com a vergonha de morrer, mas fiz os cursos, tinha que mandar sem ter dinheiro. E virou professor e se aposentou como professor? Foi, professor de educação física. Bastinho, muito obrigado pela sua participação na nossa sala de conversa. E fica à vontade aí para a sua despedida. O prazer foi nosso, principalmente porque na equipe aqui, além de ser você, né, que foi meu professor, que eu sempre falo, professor mais novo. Naquela época, nossa, professor de você, Bastinho, né? Além de ser meu professor, os meninos da equipe aqui, encontrava Valdemir, Luciano, quer dizer, e principalmente o chefe aqui da empresa aqui, foi meu aluno também, e a mulher conheci antes de nascer, antes do casamento, prazer é nosso aqui na TV Sol, né? Pois é, a TV Sol lhe agradece por essa sua participação e nós queremos agradecer aos nossos telespectadores e até uma nossa próxima sala de conversa.